Revista Novo Tempo está no ar. E o nosso destino hoje, junto com a Maranata, é o estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde um grupo de voluntários transformou a rotina universitária de muitas jovens. O Lansing Hall, dormitório feminino da Universidade Andrews, passou por uma grande reforma com a ajuda de mãos dispostas a servir. Azulejos, lavatórios, pintura e até móveis novos. Cada detalhe é um gesto de amor. E é o que você vai ver agora no Maranata, Histórias de Missão. Há quem diga que a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode ser contada sem mencionar a Universidade Andrews. A escola foi fundada há mais de 150 anos pelos fundadores do Adventismo denominacional. Esses visionários queriam infundir o ensino superior com o Evangelho. A administração atual valoriza essas ricas raízes religiosas enquanto forja um caminho para o futuro. Os 3.500 estudantes da universidade também apreciam sua importância histórica, mas não querem morar em um lugar tão velho. Mas é justo isso que muitas moradoras do Lansing Hall fazem. Esse dormitório é para as universitárias do sexo feminino. Sua estrutura original foi concluída em 1948 e desde então recebeu reformas, mas a ala oeste do Lansing Hall foi adicionada em 1967 e não recebeu mais reformas. Eu sou de Mandeville, em Manchester, na Jamaica, e eu tô estudando na Universidade Andrews para manter o legado da minha família. Dois dos meus avós, minha mãe e outros parentes meus também estudaram aqui. Então, são várias pessoas da minha família. Ana representa uma população de alunos internacionais que consideram Lansing Hall seu segundo lar, mesmo estando tão longe do verdadeiro lar. Mas é mais difícil ficar confortável nas atuais condições dos quartos. A gente entrou e a primeira coisa que a minha mãe disse foi: nada mudou. Os quartos estavam largados, para dizer o mínimo, precisavam de alguns cuidados. Os carpetes não estavam nas melhores condições. Inclusive, alguns tinham uns buracos e... no meu primeiro ano, teve uma pia que caiu da parede. Esses eram os problemas que as moradoras conseguiam ver, mas havia um problema bem mais grave embaixo das camadas de drywall e isolamento. Fora de vista, mas não fora da mente. O encanamento sempre foi um problema. E tem gente nova que chegou e mais tarde, no mesmo dia, o quarto estava inundado. O encanamento de esgoto é de ferro fundido velho e está começando a enferrujar ou se rachando e vazando. O primeiro aviso que tivemos foi de uma moradora que disse: tem água pingando do meu teto, ou tem água saindo da parede, coisas assim. O encanamento desse prédio dificulta muito o nosso trabalho, porque nós somos chamados várias vezes por ano por causa dos vazamentos, e não dá para saber de onde eles estão vindo até começar a abrir a parede. No verão de 2024, voluntários da Maranata se reuniram para fazer uma reforma de 3 semanas na ala oeste do Lansing Hall. Antes de instalar qualquer coisa nova, os voluntários tiveram que se livrar das coisas antigas. A primeira parte, claro, foi remover parte dos móveis, as camas. E aquilo tudo teve que ser carregado para o andar de baixo. A gente tirou as pias dos banheiros das meninas, a gente tirou os espelhos, as tomadas e a gente também tirou os carpetes do chão ontem mesmo. Os voluntários também trocaram o encanamento antigo de ferro fundido, que tinha virado uma dor de cabeça, por canos de PVC que não enferrujam com o tempo. Foi uma surpresa ter dado para fazer tanta coisa. No primeiro dia, os voluntários ficaram doloridos. Mas eu fiquei surpreso e impressionado. E o Steve, o cara que cuida da planta daqui, ele disse: a gente tá dando um cansaço neles porque eles não têm descanso. Depois da demolição, a reforma pode começar. É empolgante.
E desafiador em certas partes, sim, não posso negar, mas tô esticando meus músculos. Quando eu cheguei aqui, nos 2 primeiros dias, eu fiquei bem cansada, mas eu pedi forças a Deus para me ajudar a trabalhar nos projetos. E hoje, a cada dia que passa, eu sinto que eu tô cada vez mais forte. Eu convido todo mundo a vir. Se não tiver experiência, a gente ensina, a gente instrui como fazer as coisas e te coloca no batente. Eu acabei de aprender sobre a fiação dos interruptores. Onde vão os fios, onde se conectam, as ligações que se faz. E isso é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Angeline nasceu e foi criada na Malásia, mas foi estudar no exterior aos 18 anos. Hoje ela é médica aposentada e atuou em 15 projetos da Maranata. É como uma reunião. E é muito divertido. Te dá uma nova visão da vida na aposentadoria e um outro ângulo, que é diferente. Não é aquela rotina de sempre estar em casa. Mas o projeto do Lansdowne Hall foi importante para Angeline por outro motivo. Esse projeto é especial para mim porque eu estudei em 5 universidades e faculdades durante a minha vida. E estive longe de casa. E eu sei que tem momentos em que a gente se sente sozinho. Tão longe de casa, tão longe do nosso lar. Então, esse projeto é mesmo muito especial para mim, porque eu sei que as mulheres que virão para cá e vão ficar aqui nesse espaço reformado vão ter um ambiente mais acolhedor. Um espaço que elas vão poder chamar de lar pelos próximos anos, que elas vão estar por aqui. Aqui é o lar de vários estudantes internacionais, para dizer o mínimo. Saber que os quartos estão sendo reformados torna mais fácil se sentir confortável na nossa casa, longe de casa. Sempre que a gente renova um ambiente, a gente traz uma nova atmosfera para ele. A gente traz positividade, empolgação e otimismo para esse espaço. E eu acho que as jovens vão morar nesses dormitórios. Vai ser muito bom. Após 3 semanas, 61 voluntários reformaram 23 quartos e 12 banheiros. Eles dedicaram esses esforços às futuras ocupantes dos quartos. Quando eu entro nos quartos, eu fico impressionada. Quando falo para alguém que está voltando ou com alguém novo, que está recém-chegando aqui, que o bom Senhor vai aparecer e sua presença sempre estará naquelas salas, elas vão poder sentir Ele. Mesmo que não conheçam Ele, vão sentir uma presença lá. A orientação de Deus pode ser vista na rica história da Universidade Andrews. E com a ajuda dos voluntários da Maranata, ela vai ser vista no futuro também. Seus esforços abençoaram as alunas com melhores espaços para viver. E esses quartos vão continuar sendo uma bênção por muitos anos. Que lindo, né? Servir é uma das maneiras mais profundas de se conectar com Deus. Quando um banheiro é reformado, um quarto é pintado ou uma nova mesa é instalada, não é apenas um espaço que muda, é a vida de alguém que é tocada. Os voluntários da Maranata não estão apenas lidando com materiais de construção, minha gente. Eles estão trabalhando com o propósito de Deus para a sua igreja, que é o serviço ao próximo. E é isso que os motiva, é recompensador servir. A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em cada detalhe dessa reforma há um testemunho silencioso de fé, dedicação e esperança que pode ser sentido por quem usa aquele local. É lindo de ver. Bom, e esse é só o primeiro conteúdo com ações inspiradoras do Revista Novo Tempo de hoje. Dá só uma olhada no que mais vem por aí. Férias missionárias. Jovens do Instituto Adventista Brasil Central se dedicam a causas sociais e espirituais em aldeias indígenas do Tocantins.
No Espírito Santo, Campuri relembra a ação dos pioneiros e mostra que adolescentes são parte ativa deste legado. Raízes do futuro. Crianças e adolescentes plantam mudas em área de preservação da Mata Atlântica em Salvador, na Bahia. E no quadro Missão 360, você vai conhecer uma ação missionária que alcançou a vida de um casal no Amazonas. Dione e Elisângela vivem recomeço após receberem cuidado e conhecerem a fé. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver! O Clube de Desbravadores tem mais de 2 milhões de participantes em todo o mundo e se tornou um dos principais movimentos de formação de jovens da Igreja Adventista. No Espírito Santo, gente, essa iniciativa tem mobilizado gerações. Acompanhe agora na reportagem da Ariane Brasil. Em um mundo onde tudo muda tão rápido, encontrar um propósito se tornou raro. Mas, há mais de 60 anos, no estado do Espírito Santo, um grupo carrega em seu uniforme uma missão clara: salvar do pecado e guiar no serviço. Os juvenis não tinha opção nenhuma. Crescia e ia para o mundo. Tendo conhecido os desbravadores no Rio de Janeiro, ao vir para o Espírito Santo, Ismael se tornou um dos pioneiros do movimento no estado. E hoje, mais de meio século depois, novos clubes têm sido formados por aqueles que um dia foram seus desbravadores. E chega o Ismael com um uniforme, com um álbum de fotos e começou a mostrar para nós. Então, a gente ficou encantado, eu fiquei encantado. Até então, eu não estava indo para o clube por causa de Jesus. Eu estava indo para o clube por causa da farda. E começamos a fazer as classes. Nas classes é que eu comecei a entender o que era desbravador. Soldados de Jesus. E aí eu comecei a entender o que é Jesus. Mas aí eu comecei a me apaixonar. Apaixonar tanto que quando foi mais ou menos ali na Copa de 70, mais ou menos, 71, eu fui para Conselheiro novamente. E lá eu comecei, através do que ele ensinou para a gente, o Ismael, todo tempo lá com a comissão da igreja. Vamos fundar um clube aqui? Vamos fundar um clube aqui? E quem ajudou a fundar o clube lá em Conselheiro Pena, que pertencia à nossa associação na época, né, que a sede era Vitória, o Ismael. E hoje eu vejo, quando eu ligo a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, e vejo esses eventos fantásticos, aqui só me enche de orgulho. No meu quarto eu começo a chorar e ver que Deus me usou. O que começou com um pequeno clube de 9 pessoas se transformou em um dos maiores movimentos da Igreja Adventista no Espírito Santo. Hoje, no 26º Campuri da Associação Espírito Santense, centenas de desbravadores mostram que ainda é possível viver com um propósito. Mais de 3.200 participantes estiveram reunidos no Colégio Adventista do Espírito Santo durante o Campuri Origens Digitais do Criador. Para o pastor Odilei, é fundamental que os desbravadores entendam a urgência do ministério e o seu papel na missão de evangelizar. Ao chegarmos aqui no Campuri, os bravadores puderam retornar um pouco às histórias lá do passado para entender que eles fazem parte dessa história. Eles só estão continuando esse legado que os nossos pioneiros deixaram lá no passado. E esse ministério é um ministério que salva vidas. Inclusive, ele salvou a minha vida, ele salvou a minha adolescência. Para mim, o Clube dos Bravadores é mais que um ministério, é a salvação em Jesus.
Em junho, um grupo de missionários do Serviço Voluntário Adventista de Brasília descobriu que atender ao chamado de Cristo e se dispor a ir por todo o mundo, compartilhando a mensagem de esperança, pode nos levar a lugares muito diferentes do que estamos acostumados. Eles enfrentaram 4 horas de voo e 7 horas de barco para chegarem à comunidade de São Sebastião, localizada às margens de um dos afluentes do Rio Negro. No local, a nova rotina foi desafiadora. O barco se tornou o lar da equipe, servindo como espaço para banho, para alimentação e descanso. Mas nenhuma dificuldade superou a vontade de servir e compartilhar a mensagem de esperança. Na Amazônia, um barco se transforma em lar e base para espalhar esperança e serviço. Durante 11 dias, 25 voluntários adventistas deixaram sua rotina em Brasília para viver uma missão de fé às margens do Rio Negro. Quando nós chegamos de barco e já uma noite dormindo em rede, que ninguém estava acostumado, então isso foi impactante, né? E o calor, os mosquitos, mas ao nós descermos do barco, fomos muito bem recebidos pela comunidade de São Sebastião. Eles nos abraçaram de forma literal. Sueli é enfermeira e, como voluntária, pôde fazer muito mais do que apenas colocar em prática os conhecimentos adquiridos com a profissão. Para mim foi incrível participar de uma missão. Já tenho mais de 20 anos de igreja e ver uma realidade completamente diferente, poder colocar em prática, poder ter contato com mulheres que vivem naquela comunidade. Poder também oferecer o curso de crochê para elas, ver a dedicação dos pastores, construindo a igreja lá, as pessoas ansiando pela palavra de Deus. Nós tínhamos evangelismo com os adultos e nós tínhamos o evangelismo também com as crianças. E foi muito bom ter essa experiência com os dois grupos. A missão continua. Uma dupla de missionários permanece na comunidade, dando seguimento ao trabalho iniciado. Antes mesmo de nós chegarmos na comunidade, já havia uma dupla lá missionária preparando o terreno para nós. Depois do adeus, depois da saída, que fica aquele sentimento, né, e aquela saudade do povo, foi saber que a dupla está lá e vai dar continuidade ao nosso trabalho. A fé em ação tocou corações e deixou marcas eternas. A missão é uma via de mão dupla. Ela abençoa quem recebe os voluntários, mas os voluntários também são abençoados. Quando nós nos dedicamos a levar pessoas a Cristo, nós vivemos junto com essas pessoas esse momento de entrega. Com simplicidade e amor, os voluntários de Brasília escreveram uma história de esperança às margens do Rio Negro. Faça a missão, nem que seja do outro lado da rua, participando da vida de alguém e levando essa pessoa a Cristo Jesus. Essa experiência é única e é um chamado do Senhor para todos nós. Participe, que com certeza o teu crescimento espiritual vai ser muito maior. Foi uma experiência que eu vou levar para a minha vida. E as rádios Novo Tempo de todo o Brasil também estão engajadas na missão. A Patrícia Mater e o Jackson França estão chegando para falar um pouco para a gente sobre a rádio e de uma ação super especial. Boa noite, gente. Feliz sábado. Oi, Darcy. Feliz sábado para você. Feliz sábado para quem nos acompanha também agora na TV Novo Tempo. Jackson França, meu colega, está aqui comigo. Jackson França, feliz sábado. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy. E para você que está acompanhando a gente agora. E é o seguinte, a Rádio Novo Tempo tem 18 emissoras espalhadas em todo o Brasil, mas dá para ouvir também através do aplicativo. Então, baixa aí o aplicativo da Rádio Novo Tempo. Para ficar mais fácil, tem um QR Code aparecendo aqui na tela agora. O que você vai fazer? Vai abrir agora a câmera do seu celular e vai apontar para cá, para o QR Code. Aí vai aparecer um link. Clica no link e baixa o aplicativo Rádio Novo Tempo. Aí você vai ter aí mensagens de esperança, vai ter música, notícias também o dia todo e dá para levar para todo lugar. E enquanto você baixa o nosso aplicativo, quero destacar aqui uma ação da Rádio Novo Tempo de Nova Venécia junto à comunidade. Acompanhe. A terceira edição da ação Nova Venécia Mais Cidadania começou bem cedo na cidade. A Rádio Novo Tempo e parceiros reuniram voluntários para oferecer atendimentos gratuitos à população.
Teve consulta médica, exame de glicemia e orientação jurídica. Gente saindo com roupas novas, visual renovado e o coração mais leve depois de conversar com psicólogos voluntários. E até a criançada se divertiu com pintura facial, pula-pula e muita brincadeira. Um dia de cuidado, cidadania e esperança. E é isso, e para você ter a nossa companhia através de mensagem de esperança, informação, música 24 horas por dia, é só baixar o nosso aplicativo através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Para você, ótimo sábado. Feliz sábado, Darcy. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. E você aí de casa, gosta de cantar? Já pensou em gravar uma música no mesmo estúdio que os seus cantores favoritos, adventistas? Pois é, um concurso da gravadora Novo Tempo com o Estúdio NT está dando essa oportunidade para quem ama louvar a Deus. E o melhor, todo mundo pode participar. Você vai saber mais agora na reportagem. O Brasil possui uma diversidade de vozes, umas graves e outras mais agudas. Elas formam solos, duetos e grupos em uma harmonia só. E a Igreja Adventista respira música nos templos, com a gravadora Novo Tempo e tantos artistas juntos louvando a Deus. Mas já pensou em cantar no mesmo lugar que eles? Agora é possível no concurso Você no Estúdio NT, criado para levar a voz de quem ama cantar até onde nasce cada música que você escuta. E também criar ali um ambiente saudável, legal, divertido para conhecer novas vozes, novos talentos e trazer a galera para cantar com a gente, se divertir um pouquinho e criar um entretenimento saudável. Além de se divertir um pouco e mostrar a voz que Deus deu para você, os ganhadores podem ser convocados para gravar uma música, podendo até ter parceria com um dos cantores da gravadora Novo Tempo. Mas isso é apenas uma parte do que espera os ganhadores. E também um clipe publicado no nosso novo canal. Então será uma produção totalmente gratuita, que a pessoa pode participar e a gente traz ela e vai ser todo mundo privilegiado de ouvir essa nova voz aí nos canais digitais. O negócio é sério, viu? E até o momento, mais de 700 vozes já se inscreveram. Mas ainda dá tempo. O primeiro passo é se inscrever no canal Estúdio NT no YouTube, gravar e postar um vídeo no Instagram cantando qualquer música da gravadora Novo Tempo, com a hashtag Eu no Estúdio NT, e preencher o formulário do concurso na bio do Instagram da gravadora Novo Tempo, onde também é possível esclarecer todas as dúvidas. Mas a seleção mesmo vai ocorrer quando finalizarem aí as inscrições no dia 28 de julho. A Novo Tempo mal pode esperar para descobrir novos talentos. Então, bora cantar com a gente e mostrar para o mundo a voz que Deus te deu. Afinal, a música é um dom divino e existe para a glória dele. E a Assembleia Mundial da Igreja Adventista chegou ao fim, minha gente, mas a gente segue falando dela porque muitas das decisões tomadas ali impactam ou ainda vão impactar cada comunidade adventista local. E é por isso que agora a gente vai conversar com quem foi eleito novamente para liderar o Ministério das Possibilidades aqui na região da América do Sul, o pastor Wallace Barbosa. Bom, se você acompanha o Revista Novo Tempo, já conhece esse ministério que tem como objetivo tornar cada igreja adventista um lugar acessível para todo mundo que quiser congregar ali, um lugar acolhedor. Pastor Wallace, seja muito bem-vindo ao Revista, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Oi, Darcy, é sempre um privilégio, uma alegria poder participar com você e com todo mundo que nos assiste nesse momento. Agora, pastor, eu imagino que essa nomeação como diretor sul-americano do MAP seja um tipo de reconhecimento pelo trabalho feito no ministério ainda recente dentro da igreja. O que o senhor pensa sobre isso? Ô, Darcy, que desafio gigantesco esse ministério, né? O ministério que eu gosto de chamar o ministério do nosso coração, porque, como você muito bem disse, é um ministério que quer criar acessibilidade emocional, acessibilidade física, acessibilidade para os programas, os eventos da igreja. Isso é um grande desafio.
Então, é um reconhecimento para uma grande equipe de voluntários que tem trabalhado arduamente em toda a América do Sul para implementar esse ministério. Como você sabe, é um ministério muito novo, não é? Nessa maneira de organizar, e temos grandes desafios pela frente, e graças ao trabalho de muita gente, esse ministério começa a tomar forma e começa de fato a alcançar aquilo que Deus planeja para ele e para a nossa vida. Aqui no Brasil e nos outros países da América do Sul. Eu sei que é difícil falar de cada iniciativa, né? Porque devem ser muitas, mas quais são as principais frentes de trabalho hoje do MAP? Olha, Darcy, o maior desafio do MAP ainda é a conscientização das pessoas, a sensibilização, né, da igreja sobre esse tema, sobre esse assunto. Nós temos hoje na América do Sul 30 mil igrejas, 30.300 igrejas. Olha o desafio gigantesco que é. Então, muitas igrejas ainda não têm esse ministério instalado, acontecendo. E na minha perspectiva é por falta de conhecimento ou por falta de entendimento. Então, o nosso grande desafio ainda é tornar esse ministério conhecido, reconhecido, a ponto de as pessoas se interessarem e trabalharem por ele para estabelecer um ministério lá na igreja local para atender a comunidade que está ali no entorno, não só os irmãos da igreja, porque o foco não é só esse, mas como pregar o evangelho para todos. Então, o conhecimento ainda, né, a construção de estratégias ainda, a forma de produzir liderança ainda é o nosso grande desafio, porque com isso bem estabelecido, todas as coisas funcionarão muito bem. Agora, pensando aí no futuro, em quais iniciativas o MAP já está trabalhando e qual vai ser o foco aí dessa nova gestão? Olha, Darcy, o grande desafio agora é estabelecer o que chamamos de escola MAP. A escola MAP é um centro que a gente está organizando para formar liderança, para que as pessoas possam conhecer o que é o MAP, possam entender o que é o MAP, possam compreender que ele tem como foco valorizar as pessoas, trabalhar para que o potencial de cada um, independente da sua coisa específica, seja aflorado, e que todo mundo é talentoso e tem potencial, né? Então, a Escola MAP é um projeto novo que está sendo construído para gerar conhecimento, para gerar liderança, para criar estratégias, para criar programas, para adaptar os programas, torná-los acessíveis, para que todas as pessoas ao vir para a igreja não fiquem sentadas apenas. Eu chamo uma pessoa com deficiência física, um cego, um surdo, não é para ficar na igreja sentado assistindo o programa, é para que ele possa vir, ser treinado, capacitado, e com os projetos adaptados ele possa trabalhar em prol da comunidade dele, né? Porque um surdo ele tem mais condição de alcançar os surdos do que uma pessoa ouvinte. O cego tem mais custo de alcançar a comunidade cega. Então, preparar essas pessoas, capacitá-las, treiná-las e preparar materiais, isso é um grande desafio adaptado para essas pessoas. Por exemplo, um estudo bíblico para pessoas com transtorno do espectro autista, porque a forma de entender é diferente. Então, quando nós estamos construindo um estudo bíblico dessa forma, ele vai poder ter a acessibilidade a esse conteúdo da verdade bíblica. Então, preparar materiais é o nosso segundo grande desafio nesse próximo quinquênio. E é muito importante que cada comunidade adventista tenha pessoas responsáveis pelo Ministério das Possibilidades, né? E que os membros também participem disso, para ser um povo como um todo acolhedor. Exatamente, porque a ordem bíblica vende, né? As pessoas devem ser convidadas a vir para aprender, para entender. Então, hoje muitos vêm, mas não têm a acessibilidade para entender todo o conteúdo da verdade bíblica. Após saber isso, ter o conhecimento disso, o conselho, a orientação, não é nem a orientação é agora ide. Então, ao ir cada um para a sua comunidade específica, não é? Será muito mais fácil alcançar essas pessoas, não é? Por exemplo, um surdo, não é? Entender a verdade da Bíblia com língua de sinais, porque o surdo vai ler e não vai compreender adequadamente tudo que ele está lendo, é um desafio. Então, quando um surdo aprende isso e volta para a comunidade surda e vai explicar
com os sinais, então é muito mais inteligível, ele vai ter acesso a essa verdade e vai poder, então, ser conhecedor e um discipulador de outros e de outros e de outros. Então, é tornar a igreja e a verdade bíblica acessível a todos. E, para isso, o Manual da Igreja diz que cada igreja ou grupo, né, da Igreja do Sétimo Dia deve ter um líder do MAP. Uma igreja pequena, uma igreja grande, um líder. Vai começar com todos os 7 ministérios? Talvez não, mas começa com 2 e vai avançando, criando uma consciência, não é? E tomando conhecimento de como potencializar a verdade bíblica para todas as pessoas. Esse é o grande desafio. É isso, pastor. E assim, e que esses líderes eles possam estudar também sobre as deficiências para que eles sejam acolhedores sem ser capacitistas, é claro. E passar isso para a igreja, para que a gente seja como um todo, como eu falei aqui, uma igreja acolhedora e inclusiva. Obrigada, Deus abençoe seu ministério. De nada. Um forte abraço, Deus abençoe vocês e orem por nós, precisaremos muito disso. Amém. Deus abençoe também. Tchau, tchau. Gente, antes de ir para o intervalo, eu quero conferir as primeiras mensagens do dia. Se você ainda não mandou o seu recado para a gente, nosso número é o 12-98135-2908, está na tela, viu? Solta aí, Rony, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Feliz sábado, Darcy. Quero homenagear meu pai, João Batista. Foi aniversário dele. Tenho muito orgulho dos ensinamentos que ele me passou. Que Deus o abençoe e com saúde e felicidade. João Batista, Deus abençoe sua vida, parabéns, tá? Receba aí o carinho do seu filho também. Solta a próxima. Cadê? Tá bom, então a gente vai para o intervalo, é isso? Não, tem aqui ainda. Ivânio Miguel, de Primavera, Pernambuco. Feliz sábado, Darcy. A minha melhor notícia é que no último sábado nós comemoramos o Dia do Homem na Igreja Adventista na cidade de Primavera. Foi uma bênção. Amém. Que Deus fortaleça esses homens aí, que sejam sábios no Senhor. Vamos para uma breve pausa e na volta tem o quadro Missão 360. Você vai conhecer uma ação missionária que alcançou a vida de um casal no Amazonas. Dione e Elisângela vivem um recomeço após receberem cuidado e conhecerem a fé. E ainda, jovens do Instituto Adventista Brasil Central se dedicam a causas sociais e espirituais em aldeias indígenas do Tocantins. Eu volto já com os detalhes. De volta aí no Missão 360 de hoje, você vai conhecer uma história real de luta, fé e superação. Você vai ver como um grupo de voluntários foi usado por Deus para restaurar a saúde, o lar e o futuro de uma família ribeirinha. O Dione e a Elisângela são um casal que vivia entre o sofrimento, a dor e um vício que ameaçava destruir tudo. Até que a presença de missionários trouxe mais do que palavras. Trouxe fé, cuidado e um milagre que transformou a vida dessa família. Conheça agora uma história que mostra até onde a missão pode chegar. A nossa vida era uma vida muito difícil. Eu sempre fui muito trabalhador. Eu não era de beber muito, mas aí você vai, um dia toma 1, outro dia toma 2, outro dia toma 3, né? E você vai se afundando ali, você não percebe, porque você não tem Deus, né? A gente trabalhava no IAP, no Colégio Adventista, e só que a gente queria dar um passo a mais, né? Na obra. E aí eu fiquei sabendo da missão de 10 dias que o Instituto promovia. A primeira missão foi nessa missão de 10 dias, aí depois a gente se inscreveu para a missão de 1 ano, que a gente ficou embarcado na Luzeiro. Aí depois a gente desembarcou da Luzeiro e fomos para a missão de um por Cristo. Eu comecei a ver a necessidade das pessoas, né, a carência delas, não só de bens materiais e físicos, mas assim, espiritualmente também. Então, quando a gente fazia essa viagem, a gente passava por Nova Canaã. E aí a gente começou a ajudar elas no tempo vago nosso. Ele foi lá na nossa casa nos visitar. Aí ele foi várias vezes. Aí uma vez eu cheguei com ele e falei pra ele que eu queria me separar do meu marido porque eu não aguentava mais. Porque ele bebia. E era muito sofrimento pra mim, além de eu estar enferma.
Por último que eu fiz uma ressonância e deu vários tipos de enfermidade na minha junta, no meu músculo. Sempre a gente ficava assim de canto, eu e ele, aí a gente conversava, ele falava para mim que você acredita que existe alguém que pode lhe tirar daí? Aí eu peguei, olhei para ele e falei para ele, igual acredito. Ele disse, quem é? Aí eu peguei e apontei para ele, né, que era Deus, né? Eu acredito que Deus tinha um propósito na nossa vida e com todo o meu erro, eu comecei a conversar mais com Deus e pedir para Deus, entendeu, ir me libertando, né? Aí eu peguei uma Bíblia velha e comecei a ler. Foi ali que eu dei os primeiros passos, entendeu? Já fazia anos que ela estava mal, ela não conseguia nem fazer coisas simples como varrer uma casa. E o marido, para entrar e sair do barco, tinha que carregar ela. Eu conversei bastante com ela, perguntei sobre todo o problema que ela tinha, né? Ela tinha dores horríveis porque ela tem fibromialgia. Nós fizemos a massagem e eu creio, né? Orei com ela também depois da massagem e eu creio que Deus atuou um milagre na vida dessa mulher, porque a partir do momento que eu fiz a massagem, quando ela levantou, ela falou assim, eu não estou sentindo mais dor. Além do casamento, além do vício que Deus tirou de mim, a saúde da minha esposa, para mim, é tudo que eu pedia. A comunidade, a igreja, os irmãos daqui, eles estavam trabalhando com essa família, dando estudo. E o que aconteceu foi que, pelo fato dela ter ficado bem, por ela ter renovado a saúde dela, eles tomaram a decisão do batismo. Foi um milagre de Deus para transformar uma família. Temos visto muitas vidas transformadas. E essa é a maior alegria, quando a gente vem e vê quem eram algumas pessoas e quem elas são hoje. Quando a gente está envolvido na missão, a gente vê Jesus trabalhando em nós, sabe? E muitas vezes a gente sente que a gente está sendo instrumento de Deus para orientar, para discipular, para motivá-los a continuar sendo missionários e servindo ao Senhor. A primeira coisa que Deus faz, Ele vai te lapidar. A pessoa que veio para a missão, ela nunca mais volta, porque ela vai ser transformada na missão. É uma das mais extraordinárias advertências que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. O apóstolo João relata o seguinte no livro do Apocalipse. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é a primeira advertência de uma série de 3 mensagens conhecida como a Tríplice Mensagem Angélica, de Apocalipse 14. E foi através da compreensão desse tão importante texto que o movimento adventista do século XIX tornou-se uma igreja com uma missão, a missão de proclamar a maravilhosa boa nova do breve retorno de Jesus Cristo, dentro do contexto de obediência aos seus mandamentos, incluindo a guarda do sábado, conforme o 4º mandamento da lei de Deus. A proclamação do Evangelho Eterno de Apocalipse 14 é um chamado a que voltemos aos valores bíblicos proclamados desde o início da existência humana até o fim da história como hoje a conhecemos. Dessa compreensão vem a esperança que move o nosso coração. Os pioneiros do movimento adventista eram movidos pela paixão de proclamar essa esperança. E a mesma paixão, desde 1874, quando John Andrews foi enviado oficialmente pela igreja como primeiro missionário à Europa, ela permanece até os nossos dias. A mesma paixão que mantém acesa a chama da missão. Em quase 150 anos de envolvimento direto na missão, milhares de missionários, homens e mulheres, jovens e crianças já deixaram o conforto da sua terra natal para servir a Deus nos mais remotos lugares em todos os continentes. Esse forte testemunho e dedicação hoje se sobressai como um verdadeiro monumento de sucesso e dedicação à comissão dada a cada um de nós como seguidores de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas e hoje? Embora a igreja tenha experimentado um tremendo crescimento desde o seu início,
atualmente chegando a mais de 22 milhões de membros em todas as partes do mundo, hoje ainda nós temos muitos desafios de missão diante de nós. A mensagem do advento de Jesus Cristo, ela tem sido compartilhada através da internet, da televisão, do rádio, através de evangelismo público de massa. Mesmo embora cada um desses métodos sejam atuais e importantíssimos na proclamação do Evangelho eterno, nenhum deles tem a eficácia e o poder do toque pessoal, do contato amigo com outro ser humano. Por essa razão, a realidade é que a missão adventista continua viva e constantemente avançando. A cada ano, novos missionários são preparados e enviados em diferentes funções através do mundo. E esses missionários eles apresentam o amor de Deus em várias e diferentes maneiras, como através da educação, o cuidado médico, estudos bíblicos, a alfabetização, o desenvolvimento e apoio social, o plantio de igrejas e o desenvolvimento de liderança a nível local. Enquanto houver uma única pessoa que não conheça o amor de Deus, será necessário o envio de missionários que possam construir essa ponte de comunicação no intuito de levar a mensagem de esperança a cada pessoa. Quando seguimos a orientação e o exemplo de Jesus Cristo, nós traremos a restauração física e espiritual a este planeta. Nós devemos sempre estar preparados para tratar cada ser humano com respeito, com caridade cristã, mesmo quando pensam de maneira diferente das nossas convicções. Nós temos o privilégio e a obrigação de compartilhar o amor de Cristo. E isso deve ser feito com cuidado, com inteligência e sensibilidade cultural. Nunca se esqueça, pessoas em todo o mundo têm hoje se tornado novas criaturas através do poder de Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de libertar o coração humano de seus temores. Somente Ele pode conceder uma nova razão de viver àquele que se sente perdido. Somente Ele muda a maneira através da qual nós tratamos uns aos outros. Somente Ele traz alegria plena ao nosso coração. E foi Ele que prometeu literalmente retornar ao nosso planeta para restaurá-lo e iniciar de maneira concreta e por toda a eternidade uma nova fase do seu reino. Então, por que não viver compartilhando Jesus Cristo e o seu amor por nós? Junte-se ao exército de pessoas através da intercessão ou de maneira direta como missionário, que de uma forma ou outra estão constantemente compartilhando essa bendita e maravilhosa esperança. Ser mãe, ser pai é um desafio muito grande, principalmente nos dias de hoje, concorda comigo? E às vezes o desafio pode ser um pouco maior, minha gente. No podcast Hope Hour desta semana, o Wagner conversou com os convidados sobre isso. Conta pra gente, Wagner. Feliz sábado. Oi, Darcy, tudo bem? Feliz sábado para você. Feliz sábado para você que está acompanhando aí também o Revista Novo Tempo pela televisão. Tô aqui para falar do Hope Hour. Você já sabe, né? O nosso podcast oficial aqui da Rede Novo Tempo de comunicação, e o episódio dessa semana tá muito especial. A gente tá falando sobre maternidade, mas um tipo de maternidade muito específico, a maternidade atípica. Ou seja, são mães que tiveram filhos atípicos e aí tem uma dose a mais, né, para lidar com toda essa situação. Eu recebi aqui convidados incríveis, a Natália e o Robson. Eles também têm um podcast falando sobre esse assunto. Quero que você acompanhe um trechinho de como foi a nossa conversa. Então, acho que é isso. A maternidade atípica, ela tem muitas coisas bonitas e maravilhosas. Basta você enxergar dessa maneira. Então, eu acho que é isso. O diagnóstico não é o destino. E eu acho que a gente tem essa missão, você e eu todos aqui, de mudar a sociedade. Então, de indicar o conteúdo do Voz das Mães ou de outros conteúdos que façam sentido para a pessoa parar e refletir, sabe? De olhar uma mãe ali com um filho e ele não ter a necessidade de estar com um cordãozinho do autismo para você olhar diferente. Ah, não, tá com cordão do autismo? Pode. Ah, então eu não vou falar mal, não vou julgar. Não, cara. Olha, calma, entende aquela mãe tá passando. Eu acho que a gente precisa se unir mais, e não só se cada um na sua bandeira, porque Exato. Em algum determinado momento a maternidade atípica vai englobar todo mundo. Seja por receber o diagnóstico, luto do diagnóstico, a não assistência de convênio médico, em algum momento as mães vão se encontrar por um mesmo caso. A solidão. E a gente precisa estar junto e nos acolher, parar de nos julgarmos e de apontar o dedo, sabe? Ai, não é porque a tua dor é maior do que a minha, será que é?
tá imperdível. A Karina do Canto, que você conhece do programa Entre Família, né? Que faz o artesanato lá. Ela esteve comigo aqui me ajudando nessa entrevista e eu quero que você acompanhe. Você sabe, o Hope Hour não é um programa da televisão, né? Você assiste a gente pela internet, é um podcast. Então a gente tem o nosso canal no YouTube, Hope Hour NT. A gente também está no NT Play, ntplay.com, e você pode saber todos os detalhes do Hope Hour na nossa rede social, @HopeHourNT. A gente está esperando você no episódio dessa semana, tá bom? Imperdível para todas as mães, principalmente para mães de crianças atípicas. Darcy, com você aí de volta no estúdio. Obrigada, Wagner. Olha só, e eu diria que não só para todas as mães, mas para toda a sociedade, que precisa ser mais inclusiva, entender um pouquinho o lado da mãe também. Obrigada aí por tantos conteúdos relevantes do Hope Hour. Gente, o Hospital Adventista de Manaus nasceu com a missão de servir. E mesmo com as dificuldades que está cheias no Amazonas, esse compromisso continua firme. Médicos, enfermeiros e outros profissionais se uniram em uma verdadeira escola de missão, levando saúde e esperança a diversas comunidades ribeirinhas. O Hospital Adventista Manaus nasceu com a missão de servir. Lá atrás, ainda nas viagens da lancha Luzeiro, profissionais da saúde cruzavam os rios da Amazônia para cuidar de quem mais precisava. Hoje, esse compromisso continua, mesmo com a cheia que atinge tantas comunidades. Nossos voluntários e colaboradores seguem levando atendimento, apoio e esperança. A missão não parou, ela segue viva todos os dias. Eu sempre sonhei em fazer missão, porque eu escolhi ser enfermeira por isso. Porque eu gosto de ajudar as pessoas e eu não esperava que ia ser tão impactante. A gente faz não só a medicina, né, como outras profissões que estão aqui também, ofertando atendimento de saúde para a população, com o principal intuito de ajudar o próximo. A cheia transformou a paisagem e trouxe desafios para muitas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Mas em meio à dificuldade, a missão do Hospital Adventista de Manaus seguiu firme. Bem, o hospital ele já nasceu no contexto das lanchas médicas missionárias e através desse trabalho, trazendo diversos atendimentos médicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre muitos outros profissionais também. É de grande importância poder levarmos atendimentos de especialistas para dentro das comunidades ribeirinhas, onde a gente não consegue, dentro da sede, alcançar essas comunidades e através de parcerias como essa, nós conseguimos levar esses atendimentos para as comunidades que moram mais distantes da sede e têm dificuldade de ter esse tipo de atendimento, que são de especialistas. Na comunidade Vila Nova, em Iranduba, foram realizados mais de 150 atendimentos. Eu fiquei excitada pelas crianças, então ali ver o momento que as crianças têm um brilho nos olhos quando a gente recebe, quando a gente canta. Então, para mim, esse momento é o mais especial. Do atendimento eu achei ótimo, foi muito bom. Queria que vocês viessem mais vezes, né? Que a gente está precisando desse atendimento na nossa comunidade. Hoje, mais de 90 colaboradores participam da Escola de Missão, que segue até novembro de 2025. Queremos que cada pessoa em qualquer canto aqui da Amazônia saiba que não está esquecida. Então, ao irmos até regiões mais distantes, estamos dizendo que as pessoas se importam, Deus se importa com cada uma delas e nós nos importamos também. Então, a mensagem que queremos deixar é bem clara, que a nossa missão ela não tem limite nenhum geográfico. Porque assim como Jesus, ele atravessava aldeias para alcançar as pessoas esquecidas, nós também cruzamos os rios para levarmos a luz, cuidado e também a salvação aos corações mais distantes. Ainda na região norte do Brasil, a gente fala agora de uma linda ação realizada no estado do Tocantins por estudantes do Colégio IABC, no Instituto Brasil Central, Adventista Brasil Central, que é de Goiás. Eles aproveitaram parte das férias escolares para se envolver na missão em aldeias indígenas do Tocantins. Acompanhe na reportagem os impactos desse projeto. Enquanto muitos descansam nas férias, estudantes do Colégio IABC em Goiás decidiram fazer diferente, viver 15 dias intensos de trabalho voluntário. Cerca de 60 pessoas, entre alunos e funcionários, saíram em missão para aldeias indígenas no Tocantins. Eu resolvi tirar minhas férias para fazer algo muito mais significativo do que só o descanso do corpo. Para mim está sendo uma experiência ótima, aprender sobre a vivência deles, aprendendo com eles. Os missionários
voluntários construíram igrejas com estrutura de madeira e palha, ajudaram na reforma de um templo local e promoveram momentos de recreação com as crianças. O gerente, para mim, é muito importante. Já pelo menos 5 anos participei, mas estamos mais uma vez esse ano fazendo o reboco da igreja, deixá-la cada vez mais bonita. As visitações têm sido uma bênção para mim, tem sido incrível. A maneira como eles têm nos recebido, com tanto carinho. Fizeram oração, foi uma benção para mim. Eu só agradecer. Quero que vocês venham mais para fortalecer mais nossa aldeia. Os estudos da Bíblia alcançaram tanto o público infantil quanto os adultos da comunidade. A gente veio trazer conforto para eles, mas eles trouxeram também uma visão da simplicidade de como se amar a Deus. Um trabalho que a gente tem feito também durante as visitas tem sido apresentar para eles a TV Novo Tempo. Em algum momento, a nossa presença não vai estar mais aqui. Uma semana de cultos especiais também foi realizada pelos estudantes. Os louvores e as reflexões inspiradoras trouxeram resultados. Pessoas que já estavam estudando a Bíblia decidiram se entregar de vez a Jesus. Agradecer vocês vieram, vocês ajudam nós aqui e nós esperamos vocês virem de novo. As aldeias Xerente e Apinagé enfrentam diversos desafios, como a falta de saneamento básico e hospitais próximos. O projeto levou acolhimento e esperança através de uma feira de saúde. Os estudantes voltaram com a certeza de que sair da zona de conforto e doar nosso tempo e afeto pode transformar vidas. Ver diferentes culturas, ver diferentes pessoas, ver diferentes modos de agir, está mudando muito a minha vida. O pouquinho que eu posso fazer, posso ajudar muitas pessoas. Não sabíamos também como seria essa missão, mas nós sabíamos que o nosso filho estaria em boas mãos. Depois eu recebi uma mensagem do Adrien agradecendo porque eu tinha insistido para ele ir na missão. Nosso sonho é ver nossos filhos como missionários. Eu recebi a oportunidade de vir aqui para a Missão Xerente pela primeira vez. Mesmo que eu pudesse estar em casa aproveitando com a minha família, eu decidi vir aqui para espalhar a mensagem de Jesus para essas pessoas. A gente tira um tempo para servir as pessoas e isso muda a nossa perspectiva de vida. A gente sai de uma bolha e a gente vê como as nossas ações podem beneficiar outras pessoas, deixá-las muito felizes. Agora vem para a tela comigo conferir mais algumas mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Solta aí, Elias Alves de Castanheira, Mato Grosso. Boa noite, Darcy. Hoje começamos o sábado com o pôr do sol e reunião do pequeno grupo. Amanhã cedo iremos na igreja e à tarde daremos estudos bíblicos. Feliz sábado de missionários, né? Um abraço para vocês. Fábio Silva de Ilhéus, na Bahia. Oi, Darcy. Graças a Deus estamos no Moto Week, que o nosso bom Deus usa para a glória dele. Feliz sábado. Deus use vocês tremendamente. Um abraço a todos, viu? Vamos para mais um intervalo, mas você continue ligado aqui com a gente, porque na volta tem mais boa notícia por aqui. Eu vou receber o Pedro Farias, que traz os destaques internacionais e conta também uma novidade aqui da casa, um lançamento da Novo Tempo. Tá imperdida, a gente traz todos os detalhes para você. Eu volto em instantes. Até já! Toda semana o programa ANN traz notícias do mundo todo para a gente. E o pastor Williams Costa Júnior vai contar para a gente agora quais os destaques da edição de amanhã. Oportunidade de servir ao alcance de todos sem precisar atravessar o mundo. Com apenas um representante, a Escócia envia jovem adventista para representar o país na Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou aqui por um motivo. Meu voo e tudo foi atrasado, mas eu sabia que Deus me escolheu para estar aqui e estou aqui por um motivo. E Ele fez acontecer. Food trucks surpreendem ao apresentar doutrina de saúde adventista com qualidade e sabor. Em Cuba, adventistas vivem a sua crença com discrição e coragem. Nós, em Cuba, temos cerca de 387 igrejas e mais de 40 mil membros. As dificuldades que enfrentamos como país, sociedade, claro que nos afetam, e nos afetam muito. Esses destaques você vai ver aqui na ANN. É isso, amanhã, viu? Mas hoje tem notícia internacional aqui também, no nosso Giro, com o Pedro Farias. Feliz sábado, Pedro. Feliz sábado, Darcy, para você. Privilégio estar aqui mais uma vez para trazer notícias do mundo, falar do que a igreja está fazendo
no planeta. E para você de casa também, um feliz sábado, é um privilégio. E vamos começar hoje falando do Oriente Médio, Darcy. A gente sabe que é uma região que sofre com conflitos. E eu quero começar hoje pelo Líbano. Gente, aconteceu uma história de muita dedicação e muita humanidade no meio desse conflito todo. O que aconteceu por lá? Um grupo de médicos voluntários, brasileiros ainda mais, viajou até o Líbano, você pode ver na foto aí a equipe, né? E eles atenderam 2.000 refugiados sírios e libaneses sem cobrar um centavo. A bandeira do Brasil bonita aí, como você pode ver. E a ação foi organizada pela Associação Médica Adventista em parceria com o Projeto Vencedores. Como é que funcionou? Foram mais de 20 profissionais, tinha médico, psicólogo, dentista, fisioterapeutas também, que participaram dessa missão humanitária em campos de refugiados da ONU e na cidade de Majid al-Anjar. É uma cidade que fica na rota entre Beirute, a capital, e uma cidade muito conhecida, biblicamente falando, que é Damasco. Sim. E essa cidade, ela tem uma cultura muçulmana sunita, que segue fielmente a tradição ao profeta Maomé. Por que eu estou falando isso? De acordo com a cultura, gente, lá eles enfrentam muitas dificuldades, realidade muito dura por lá. Casos graves de doenças cardíacas, oncológicas, ginecológicas foram diagnosticadas também. Muitas mulheres apresentavam tumores no útero, câncer de mama, nódulos que, sem tratamento, poderiam evoluir para doenças ainda mais graves. E por conta da cultura local, Darcy, os atendimentos ginecológicos são evitados por lá, mulheres adiam, não vão com medo do julgamento, do preconceito, é um tabu ainda por lá. E devido a isso, os atendimentos foram feitos por mulheres ginecologistas que viajaram com a equipe de médicos aí e, graças a Deus, deu tudo certo. Uma história muito tocante que aconteceu por lá foi de um menino de apenas 2 anos, um garoto, com uma cardiopatia muito grave, que já começou a ser tratado, ele já está sendo curado dessa enfermidade. E além da saúde física que a gente percebe, refugiados também receberam apoio psicológico por lá. Falando nisso, psicólogos relataram altos índices de ansiedade e depressão nos pacientes. E a fisioterapeuta Suzaele Ferreira contou como as aulas de pilates ajudaram mulheres a retomar a vida, a voltar a fazer atividades como pegar um filho no colo, segurar um prato, ou seja, foi uma ação múltipla por lá e Deus ele foi glorificado. Darcy. Que trabalho impressionante, né? Nesse cenário tão duro, gente, esse cuidado humanizado faz toda a diferença, principalmente para as mulheres. Verdade, Darcy. Tem uma frase que diz que ajudar refugiados de guerra é diferente. É ver o passado destruído, um presente doloroso e um futuro que é incerto. Sim. A gente não sabe quando a guerra vai acabar. Mas a missão de levar saúde, levar dignidade, acolhimento para as pessoas, ajuda a quebrar esse destino cruel e a levar mais esperança para essas pessoas. Esperança, é isso. Isso é muito lindo. Bom, saindo um pouco do Oriente Médio, vamos agora para o Tennessee, lá nos Estados Unidos, onde alguns estudantes universitários estão transformando a teoria que aprendem na faculdade em ação no combate à pobreza. Olha só, gente, são alunos de serviço social da Universidade Adventista do Sul do Tennessee que vem atuando e oferecendo suporte a famílias vulneráveis. Esse programa tem 2 frentes, uma para ajudar pessoas a saírem do aperto financeiro e social também, e outra para mantê-las no caminho certo, tipo um acompanhamento mesmo. Sim. E os universitários, eles participam diretamente do atendimento, ajudam na gestão dos casos, distribuem roupas e alimentos em festas comunitárias. Tudo isso atrai as famílias para um ambiente mais acolhedor. Tem uma das alunas que chegou a comentar, o nome dela é Gênesis Sanches, e ela chegou a ajudar uma família em situação de rua a se hospedar em um hotel temporário, e ela disse que foi muito especial. Os alunos compartilharam a experiência, disseram que mudou a visão deles sobre o trabalho social, e o trabalho social é isso, é ajudar pessoas com uma abertura para pregar o Evangelho. Eles levar aprenderam Jesus para as pessoas. Pois é, verdade. E é lindo ver que no mundo inteiro acontece tanta ação bonita, né? É. Para encerrar o giro, eu quero compartilhar uma imagem com você, Darcy, com você de casa também. Gente, olha essa imagem, que coisa linda. Uma mesa de banquete montada. Isso que você está vendo aí é debaixo de uma ponte, tá? Aconteceu em Chicago, lá nos Estados Unidos. Olha Darcy. só. E foi muito bonito ver, não é cenário de filme, é um ato de compaixão. Eles montaram a mesa ali bonita, chamaram moradores de rua e os voluntários de igrejas locais organizaram essa chamada Mesa de Boas-Vindas em Chicago. Depois que a prefeitura removeu vários acampamentos de moradores de rua, muitos ainda permaneceram sem teto. Foi para eles que essa ação foi feita. Um banquete especial, refeições quentes, roupas, itens de higiene também e até atendimento médico foi oferecido por lá. E não podia faltar
oração, não é verdade? É isso. Um posto de oração foi montado também, cada convidado recebeu uma bolsa de compaixão. E um dos moradores de rua, emocionado, falou um negócio muito bonito. Ele disse que nunca tinha sido tratado com tanta dignidade desde que ele vive nas ruas. Olha só. Olha que trabalho humano lindo, né? E a ideia foi clara, gente, mostrar que Deus não esqueceu dessas pessoas. Segundo a professora Michelle Graham, a igreja não é sobre um prédio, é sobre ser as mãos e os pés de Jesus. É isso, gente. Eu concordo com a Michelle plenamente, viu? Igreja Viva leva vida para além das paredes do templo. Um ato muito simbólico aí, montar uma mesa de honra, né, para quem costuma ser invisível para a sociedade. É exatamente isso, né, Dácia? A prova de que a dignidade pode ser restaurada com gestos simples, mas feitos com muito amor. E fica a ideia para você de casa também, fazer isso na sua comunidade, né, na sua cidade, levar esperança para o mundo todo. É verdade, nós temos que ser as mãos, os pés, os braços de Jesus. Verdade. Agora, Pedro, você tem mais novidades para a gente nesse contexto internacional e eu quero te convidar a vir aqui para o sofá comigo. Vem cá. Sim, tenho Senta aqui e conta para a gente o que você anda aprontando para aí, que novidade você traz para a gente. Na verdade, não fui eu que aprontei dessa vez, tá. Mas tem uma coisa muito legal que está para sair aqui na TV Novo Tempo. Quero só refrescar a primeira memória de quem está em casa, né? A gente lembra, em 2023, o conflito lá em Israel começou. A gente chegou no Revista a falar sobre isso, né? Você de casa deve lembrar também. Atualmente, infelizmente, já são 50 mil mortos nesse conflito, 113 mil feridos. E naquela época, quando começou o conflito, a gente lembra que tinha brasileiro lá. Exatamente. Israel parou. Para nós aqui da Novo Tempo foi muito impactante, porque Muito. nós tínhamos queridos lá. Muito. E interessante que um desses queridos era a Darleide Alves, conhecida por todos nós, né? Apresentadora do Entre Família, do consultório de família também. A gente fez uma campanha de oração aqui na TV Novo Tempo para ela, a gente lembra disso, né? E ela ficou presa lá, sem poder sair do país, junto com a equipe. Bunker. Isso, pois é. E a equipe da Novo Tempo também estava lá. Mas o que eles estavam fazendo lá, Daci? Eles estavam produzindo uma série especial chamada Rotas Bíblicas, a segunda temporada. A primeira temporada foi Rodrigo Silva que Correto. fez, certo? Isso, saiu com ele, né, que foi pelo Líbano, e a segunda temporada foi com a Darleide. Mas esse imprevisto da guerra todo atrapalhou, mas a temporada saiu, graças a Deus, foi gravada, já foi editada, e ela estreou hoje, dia 25 de julho. Só dando um resumo aqui para você, nessa temporada, Darleide Alves, ela enfrenta uma guerra em Israel e entre bunkers, sirenes e entre orações, ela sobrevive ao caos e segue viagem para a Europa, onde ela vai contar histórias de mulheres mártires cristãs. Agora, para quem gosta de um spoiler, que não pode faltar, nesse momento a gente vai conferir o trailer do Rotas Bíblicas segunda temporada. Gente, tá imperdível. Olha só. Esse é um lugar de muçulmanos, é um lugar de judeus, é um lugar de cristãos, é um lugar de Deus. Olha só. Tem barulho e a gente não sabe o que é. This country need to be safe with everyone. We need peace, we need peace, we need peace. Vocês lembram que na primeira vez que você me fez o convite, eu falei assim, gente, um dia eu queria fazer a história de mulheres mártires. A história não conta a participação das mulheres no protestantismo. Ao contar a história do cristianismo e não contar a participação das mulheres, é deixar de contar mais da metade da história. E não é justo que os nomes delas sejam esquecidos. Pela palavra de Deus, essas pessoas, essas mulheres e outros tantos homens deram a vida em nome da verdade. Bacana, né? Confesso que eu fiquei empolgado só de ver as cenas aí. E você viu que tem muita realidade, né? No contexto que ela gravou. E só informando você de casa aqui, né? Saiu hoje, 6 da noite, já tem 2 episódios já do Rotas Bíblicas liberados no NT Play e no YouTube também da plataforma. NT Play. Você pode acessar ntplay.com
lá num navegador, ou você pode baixar o aplicativo, que é de graça, que tem vários conteúdos, tá? É só você buscar lá na loja do seu celular, NT Play. Aí você baixa e tem todos os conteúdos ali, você pode ver aqui, ó, na palma da mão, com muita tranquilidade, né? Perfeito, com muita tranquilidade. E a gente percebe que durante as gravações em Israel, né, a equipe ela foi surpreendida pelo início do conflito, e esses 2 primeiros episódios vão focar nessa experiência real e crua da guerra, com momentos de oração, tensão, solidariedade. Darleide, ela viveu esse momento, né? Ela vivenciou o terror da guerra. Sim. E eu conversei com a Darleide Alves mais cedo para saber como foi essa experiência, e a gente vai mostrar essa entrevista exclusiva com a Darleide Alves agora para você. Vamos ver? Vamos ver. Eu estou agora com a Darleide Alves, apresentadora do programa Entre Família e também do especial Rotas Bíblicas. E a gente quer saber, Darleide, gravar todo esse programa num contexto de tensão, de guerra lá em Israel, é algo que não acontece todo dia. Como foi para você essa experiência? Foi difícil? Foi desafiadora? Foi difícil, desafiador e, por fim, nós não conseguimos fazer ali o que nós tínhamos proposto. Não foi possível dar continuidade ao projeto. Nós iríamos contar a história de mulheres bíblicas em Israel. Já estava tudo programado para ficarmos ali cerca de 10 dias, mas já no primeiro dia fomos impedidos e, contudo, esperamos mais 5 dias até que fôssemos dali trazidos de volta para o Brasil. Então, o projeto foi suspenso em função disso. A dinâmica foi, de fato, bastante desafiadora, porque nós estávamos naquele momento pensando quanto à nossa vida e todo o contexto de guerra que se levantou naquele momento. Mas aí voltamos para casa e retomamos uma ideia que eu havia dado inicialmente, a produção de um dia, quem sabe, nós conseguíssemos fazer a história de mulheres que deram a vida pelo Evangelho. E nós fomos em busca das reformadoras, das mártires, e aí está, o Rotas Bíblicas, Mulheres Mártires na Europa, porque nós precisamos desviar a rota. Entendi. A rota desviou, mas o programa saiu, graças a Deus. Sim. Mas, Darleide, de alguma forma, esse contexto todo influenciou na temática, na produção do programa? Teve alguma influência nessa mudança? Influencia de alguma forma, porque nós, equipe, fomos impactados por tudo o que aconteceu. Mas a ideia de contar a história das mulheres mártires já estavam comigo, porque muitas vezes quando falamos da igreja, nós tratamos dos pais da igreja, mas nunca ouvíamos falar das mães da igreja ou das mulheres que tiveram influência na experiência religiosa e fé. E assim nós fomos contar a história de algumas delas. Quando nós viajamos para Israel, era outubro, e o projeto volta, a rota continua, depois para a Europa, nós fomos para a Inglaterra, depois para a França, no mês de março de 2024. Esse projeto nasceu no coração de Deus, no de vocês. Existe uma mensagem que você quer passar para o pessoal de casa que vai acompanhar esse projeto? Sei que quem acompanhar o Rotas possa ser influenciado por um desejo profundo que o Espírito Santo causa de viver pela fé com amor e paixão. Pela palavra de Deus, essas pessoas, essas mulheres e outros tantos homens deram a vida em nome da verdade. Que legal, que impactante. Acabando a revista, eu já vou maratonar. Tem 2 episódios no ar. Já temos 2, e eu até vou reforçar uma informação para você de casa também. Toda sexta-feira vai lançar um episódio novo do Rotas Bíblicas. No total serão 6 episódios de muita coisa bacana, muito conteúdo, que foi feito com muito carinho para você de casa aproveitar e conhecer a história, né, de mulheres que deram a vida por Jesus. Eu mesmo já estou ansioso para chegar em casa e assistir. Que legal, ótimo. NT Play, tá bom? ntplay.com, ou você vai lá na loja do seu celular e baixa o aplicativo NT Play e pode assistir de graça, tá bom? YouTube também do NT Play. Isso aí. Foi um prazer, um privilégio. Feliz sábado para você, bom programa, tá bom? Feliz sábado, muito obrigada, Pedro. É isso, a gente continua com as boas notícias por aqui. Você já pensou em transformar sua cidade, começando pelas raízes? Foi exatamente isso que crianças e adolescentes fizeram em Salvador, na Bahia. Eles decidiram levantar as mangas, olha só, botar para cima aqui e fazer a diferença ajudando ao reflorestar uma área histórica e de preservação de Mata Atlântica. Confira na reportagem.
No coração de Salvador, um dos maiores remanescentes da Mata Atlântica urbana ganhou vida nova. No início de julho, o Parque São Bartolomeu foi palco de uma ação que uniu natureza, educação e cidadania. Mais de 450 crianças e adolescentes voluntários, entre aventureiros e desbravadores, participaram do projeto Raízes do Futuro, com o plantio de 500 mudas entre espécies nativas da Mata Atlântica e plantas ornamentais. A ação foi realizada em parceria com a gestão da Área de Proteção Ambiental Bacia do Cobre, que cuida da conservação de uma região rica em biodiversidade e história. A ideia é trazer a sensibilização para as novas gerações, com esse contato direto com a natureza, e também valorizar o Parque São Bartolomeu como patrimônio natural e cultural. A parceria tornou possível a escolha das espécies mais adequadas para o reflorestamento e ajudou a orientar o plantio de forma técnica e sustentável, como explica o biólogo Fábio Bastos. O papel da APA é preservar o meio ambiente, né? Tanto a fauna quanto a flora também. Então, ações como essa aqui de plantio visa a sensibilização de pessoas para a conservação da fauna e da flora, o meio ambiente como um todo, né? Além do plantio, a atividade serviu como aula a céu aberto para essas crianças e adolescentes. Eles aprenderam sobre o ciclo das plantas, a importância das espécies nativas e o cuidado com o planeta. Um conhecimento que eles levarão para a sua vida. A gente está plantando aqui tanto ornamentais, nacionais, e está sendo algo sensacional. A gente vê o brilho, a gente está vendo de fato raízes do futuro, porque é como se a gente tivesse a experiência de a gente plantar agora para ver daqui a 10 anos, 15 anos, a gente dizer assim, fui eu que plantei, eu fiz parte disso, eu fiz parte dessa história. A iniciativa também fez parte das comemorações pelos 120 anos da Igreja Adventista em Salvador. Mais do que plantar mudas, eles deixaram uma marca de esperança, e as raízes para um futuro melhor foram regadas pelas novas gerações. Última pausa do Revista de hoje. Na volta você vai ver uma iniciativa que levou esperança e dignidade a pessoas em situação de rua em Belém do Pará. Eu volto já. Você já parou para pensar o que significa receber uma nova chance de viver? Em Mato Grosso do Sul, até pouco tempo atrás, quem precisava de um transplante de fígado enfrentava longas viagens e incertezas. Mas essa realidade começou a mudar há exatamente um ano, com a chegada de um serviço inédito no estado, o transplante hepático realizado no Hospital Adventista do Pênfigo. E para celebrar esse marco, foi realizado um culto de gratidão e uma grande festa que reuniu pacientes, médicos, autoridades e muita emoção. Acompanhe essa história de fé, cuidado e vidas transformadas agora. Há um ano, o Hospital Adventista do Pênfigo realizou seu primeiro transplante de fígado, marcando um avanço histórico para a saúde no Mato Grosso do Sul. Até então, esse tipo de procedimento não era realizado no estado, o que impunha longas viagens, angústia e, infelizmente, perdas irreparáveis para pacientes com doenças hepáticas. De lá para cá, 47 pacientes foram transplantados, recebendo muito mais do que um novo órgão. Receberam uma nova chance de viver. Entre eles está o aposentado João Marcos Vargas, o primeiro paciente transplantado pelo Hospital Adventista do Pênfigo. Que até a luta era muito grande, vindo de Ponto Porã, era cansativo. E deu certo. Assim como o Dr. Gustavo falou que eu ia ser um dos primeiros, se não for o primeiro, eu acho que naquela hora Deus abençoou aquela fala dele. Eu fui o primeiro no estado do Mato Grosso do Sul, né? E no Hospital do Pênfigo, e graças às doações de órgãos, né? Porque sem os doadores, que são de nós? Nada. E para celebrar esse marco, a instituição promoveu no dia 23 de julho um culto de gratidão a Deus pelo primeiro ano do serviço de transplante hepático, um momento de reconhecimento, fé e emoção.
Além do culto de gratidão, a noite do dia 23 também foi marcada por uma celebração especial no buffet Ondara. O evento, realizado pela ONG Fratego, liderada pelo Dr. Gustavo Rapazzi, médico responsável pelo transplante no Hospital Adventista do Pênfigo, reuniu autoridades, profissionais da saúde e pessoas que ajudaram a tornar esse serviço possível. Eu sou só mais uma engrenagem de todas essas que estão aqui e muitas outras que não estão. E eu acho que é importante valorizar o trabalho de todos. Sozinho, infelizmente, não consigo fazer nada. E quando você aloca recurso e consegue ver resultado real para a população, isso é algo transformador. O Hospital Adventista do Pênfigo se tornou o único centro transplantador hepático do Mato Grosso do Sul, atendendo pacientes de todo o estado com segurança, excelência e um olhar voltado para a missão. E se o primeiro ano foi de conquistas, os próximos prometem ainda mais esperança, porque aqui cuidar é mais do que profissão, é um chamado. O AP, além de cumprir a missão, está salvando vidas, e salvar vidas com o propósito do reino eterno. Então ter um ano desse serviço de transplante é uma grande vitória. Vidas que puderam então ter mais uma oportunidade, e assim então o cumprimento de servir, curar e salvar. Agora a gente traz uma reportagem que mostra como a solidariedade e a união de esforços podem transformar realidades. Uma iniciativa que leva esperança e dignidade para a população em situação de rua em Belém do Pará. Uma iniciativa em Belém do Pará está plantando sementes de esperança e dignidade nas ruas da cidade. O projeto Raízes e Asas é uma iniciativa que busca ir além da assistência. O projeto visa diagnosticar e transformar vidas, mobilizando toda a sociedade em prol dos mais vulneráveis. Então, para a gente é uma alegria de aqui ser o polo, a Cordeirinho de Deus, também abraçando esta causa social, que hoje quantas pessoas vão ser alimentadas. O grande objetivo dessa primeira ação é fundamental para o projeto. É através dela que se busca entender a fundo as necessidades da população em situação de rua, para então fomentar políticas públicas eficazes e duradouras. O diagnóstico ele foi pensado para se conhecer essa população de rua, descobrir quem são, quantos homens, quantas mulheres, quem tem filho, o que levou eles a viver numa situação de rua. Esse diagnóstico ele tem um objetivo maior. Nós precisamos perceber e entender qual é a situação das pessoas de rua aqui na cidade de Belém, para que nós possamos juntamente intervir aos órgãos públicos, ao Estado, à Prefeitura, para que as políticas públicas para essas populações possam ser realizadas. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, desempenhou um papel crucial na iniciativa desse projeto. Com vasta experiência humanitária, a ADRA garantiu um suporte essencial na ação. Em ações como essa aqui, onde há parceria com o Estado Público do Trabalho, outras ONGs também, a ADRA exerce o papel de restaurar vidas através do seu trailer, que é a Luzeira Urbana. A gente leva saúde, serviço odontológico, leva atendimento médico. Hoje trouxemos o serviço de eletrocardiograma, E dessa forma a gente tenta minimizar o sofrimento das pessoas através do atendimento, sobretudo em situações como essa. A Federação de Empreendedores Adventistas, a FE, ofereceu apoio estratégico à ação cidadania do projeto Raízes e Asas. Foi fundamental para otimizar a logística e a estrutura do evento, garantindo ações eficazes e organizadas. Nós somos convidados pelo Ministério Público do Estado e pelo IDESO para ajudá-los no primeiro levantamento a ser feito sobre a situação dos moradores de rua da cidade de Belém. Então nossa tarefa foi produzir comida, alimento. A ideia principal era construir uma mesa posta para alimentar 300 pessoas. E nós queremos demonstrar, com a mesa posta, resgatando eles com dignidade, com amor. Essa ação é um verdadeiro significado e mostra como a união e força entre diferentes setores podem trazer algo significativo e a esperança na vida de muitas pessoas. Onde muitos veem apenas uma semana de férias, eles enxergam um campo missionário. No sudoeste baiano, a Escola Cristã de Férias tem transformado espaços diversos em cenários de aprendizado, afeto e encontro com Deus.
E olha só que legal, gente. Pessoas que um dia foram alcançadas pelo projeto agora retornam como voluntárias e mostram que o que começa com tinta, música e oração pode durar por toda a vida. Durante as férias escolares, um projeto missionário ganhou força em toda a região sudoeste da Bahia. A Escola Cristã de Férias mobilizou igrejas, líderes e voluntários, alcançando mais de 3.500 crianças, 1.200 delas pela primeira vez em contato com uma comunidade adventista. São crianças que não frequentam a igreja, mas são convidadas pelos amiguinhos, pelas professoras, pela vizinhança da igreja. Esse é o objetivo. As crianças da comunidade participarem. É uma porta sendo aberta para chamar a atenção da criança. A Escola Cristã de Férias só chama a atenção, mas o ano todo a gente trabalha com essas crianças e colhe frutos também desse trabalho. Jéssica viu uma oportunidade de oferecer novas experiências para a filha, longe das telas e próxima de valores essenciais. Eu tô adorando e ela também. Chega em casa cheia de novidade, vai contar pro pai dela. Então, assim, tem sido bastante proveitoso. Eu achei maravilhoso. Minha amiga, ela sempre veio aqui. Aí minha mãe falou que tinha uma vaga, aí a gente veio pra cá e agora eu tô fazendo. Eu aprendi mais sobre as cores, que as cores são, sei lá, muito legais, que elas são muito divertidas. E também a gente também aprendeu sobre receitas de bolos, de muita coisa legal, de desenho. Quando nós fazemos um trabalho como esse, que vem crianças e as crianças aprendem de Jesus, as crianças sentem, né, felizes aqui, isso é Jesus operando na vida delas. Isso é muito bom, eu estou muito feliz com isso. Então, eu trouxe mesmo minhas crianças para cá pela primeira vez. Elas estão participando de uma escola cristã de férias e nós fomos intimados a trabalhar aqui. E aqui eu estou vendo o quanto as crianças aprendem não só a parte espiritual, mas também aprendem coisas práticas, né, da vida, usando a Bíblia. Felipe conheceu a Escola Cristã de Férias ainda criança. Hoje, voluntário junto à igreja de Vila Serrana, em Vitória da Conquista, ele celebra a oportunidade de servir. Aceitei o convite, né, achei interessante, né, participei. A gente foi convidado aí para a igreja, né, claro, e ficamos curiosos, né, com a doutrina, né, guardar o sábado, entre outras coisas. Eu falei que para honra e glória do Senhor iria me batizar, e já me batizei e hoje estou aqui participando desse projeto. A história de Davi é semelhante. Ele foi alcançado por meio da Escola Cristã de Férias e hoje contribui como voluntário. Eu tinha muitos colegas, tinha Lucas, meu colega, né, aí ele começou a me levar para a igreja, me levou uma vez para a igreja, depois teve a Escola Cristã de Férias, aí depois teve a formatura da Escola Cristã de Férias, depois eu fui para a igreja. Eu tive a decisão de batizar. A princípio nós tivemos 60 crianças. E aí quando eles chegaram aqui, eles começaram a convidar amigos para fazer a inscrição, porque eles estavam gostando e criança gosta de trazer novas crianças. Crianças conquistam crianças. Então assim a gente conseguiu mais. Esse é o meio que a gente encontra para trazer outras pessoas para o reino de Deus. Julho é o mês em que os jovens adventistas desenvolvem vários projetos missionários. E a juventude de Pernambuco resolveu fazer um movimento fora da caixa, uma corrida de rua. Nós vamos acompanhar a Maranatha Run na reportagem da Bruna Pessoa. Correr é um dos esportes mais democráticos que existe. Tudo o que se precisa é de um tênis e disposição. Isso contribui para o aumento significativo das corridas de rua por todo o país. Segundo dados da Abracel, em 2024, houve um crescimento de 29% no número de corridas no Brasil. O Nordeste é a região em que essa prática mais se expandiu. Em um ano, o crescimento foi de 13%. Os benefícios do esporte são inúmeros. A corrida tem amplos benefícios, né? Tanto para a saúde física, tanto para a saúde mental. Melhora a parte cardiovascular, melhora a parte física do corpo, de músculo, de osso, fortalece tudo, além do mental, melhorando o humor, reduzindo o estresse. Surfando essa onda, ou melhor, correndo esse percurso, os jovens adventistas do leste de Pernambuco resolveram começar o movimento Jovem de Julho de uma forma diferente, organizando a corrida de rua Maranatha Run. O intuito foi aproveitar a grande adesão desse tipo de evento para envolver amigos. É fazer com que a gente torne o esporte um ministério, dando oportunidade
para que a igreja se escancare, abra as portas para receber outras pessoas que amam o esporte e podem conhecer Jesus através disso. Foram 750 inscritos no evento. Aqui o público foi diverso como em qualquer corrida. Jovens, idosos, amadores, experientes. A diferença é a intenção. O intuito não foi só cuidar da saúde com boas companhias, mas atrelar isso à vida espiritual. Quem participou teve que entrar num ritmo diferenciado. Inclusive, eu tô perdendo o meu. A estrutura foi para empolgar os corredores. Medalha, número de peito, pódio e troféu deixou tudo mais envolvente. Menina, foi uma superação, literalmente. Não esperava a primeira vez correndo, como outros aqui também, mas realmente a gente superou os limites e vencemos e estamos aqui comemorando todos juntos. O exercício não foi o fim. Um luau foi organizado na praia de Candeias e cerca de 3.000 pessoas participaram. Louvores, batismo e pregação com o tema da corrida envolveu não só adventistas, mas todos os amigos convidados. Eu amo todos os eventos da Igreja Adventista. E participar de uma corrida da Igreja Adventista para mim foi uma grande surpresa e um grande privilégio. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles olharam para a igreja que cuida não apenas do espiritual, mas do físico, do mental. Uma igreja que cuida do completo. Na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, uma competição escolar ganhou um novo sentido. Os alunos entraram em quadra com raquetes nas mãos e solidariedade no coração. Entre um ponto e outro, roupas e alimentos foram arrecadados para quem mais precisa. Gente, o resultado? Uma ação que aqueceu muito mais do que corpos, aqueceu vidas. Na reportagem do Juan Leopoldo, você vai ver como a empatia foi a grande vencedora dessa história. Amor ao próximo, empatia e propósito. No Colégio Adventista de Cascavel, no oeste do Paraná, esses valores se uniram em uma causa que aquece o coração. Um torneio de tênis de mesa foi só o começo. O verdadeiro impacto está na corrente do bem que ele movimentou. Na verdade, nós recebemos dos nossos alunos o desejo de participação de um campeonato, de um torneio de ping-pong. Então, juntamente com a equipe de monitoria, nós começamos a idealizar isso para que fosse um momento de diversão, um momento alegre para os nossos alunos. Começamos a idealizar algo que tivesse cunho solidário, que tivesse a intencionalidade. Então nós começamos a trabalhar isso com os nossos alunos e hoje nós tivemos aí mais ou menos 64 cestas básicas, mais de 2.000 peças de roupas, e isso nos deixa muito feliz junto com a equipe de monitoria, a equipe administrativa do colégio. Agasalhos e alimentos foram entregues pelos alunos durante a semana e serão destinados à ASA, a Ação Solidária Adventista. Nós atendemos em torno de 50 famílias na nossa unidade de ASA, ali da Central. E nós também temos uma classe de estudos bíblicos, então esses alimentos, essa ação do Colégio Adventista irá ajudar muito essas famílias que temos atendido todo mês. A cerimônia de encerramento teve aplausos e emoção do público presente. Mas o maior troféu foi invisível. Ele mora em cada gesto de compaixão. Muito importante, né? Ganhar esse troféu aqui do primeiro lugar. Ainda mais as doações que a gente trouxe para ajudar as outras famílias que estão necessitando. Muito obrigado primeiramente. Eu gostei bastante dessa parte da escola de querer ajudar as pessoas por meio de um campeonato e que vai ajudar bastante famílias. Aqui, a solidariedade virou regra do jogo. Entre uma partida e outra, os alunos descobriram que a maior vitória é fazer o bem. Mais do que um simples torneio. Esse foi um gesto de amor coletivo. Porque no fim, não é sobre quem ganhou a partida, é sobre quem aqueceu o coração de alguém. E isso sim é ser um verdadeiro campeão. Gente, olha só que legal. Um novo filme da Igreja Adventista está em fase de gravação no Rio de Janeiro. O longa O Garoto do Lenço vai trazer uma história tocante de fé, de amizade e de superação. A produção é do Feliz Site Play, em parceria com a Macha Fair Filmes, e a estreia está prevista para dezembro deste ano. A trama acompanha a amizade entre um jovem escritor com doença terminal e um garoto adventista que sofre bullying na escola. Juntos, eles descobrem o verdadeiro sentido da fé, do amor e do perdão. O roteiro foi escrito por Josias Duarte, que é idealizador do projeto e protagonista do filme. A história foi inspirada nas vivências do filho dele, que também está no elenco.
Segundo os realizadores, a história tem potencial para impactar famílias inteiras e também ajudar outras crianças que enfrentam inúmeros desafios, como o bullying nas escolas, por exemplo. E você confere agora as primeiras imagens de divulgação dessa obra. Eu sinto muito. Infelizmente, a medicina não consegue mais te ajudar. Quanto tempo? Não muito. Boa tarde, sou aventureira. É você que toca na minha campanha todos os dias? Não toca nunca mais nessa campanha. O Garoto do Lenço é a história de uma criança que sofre bullying. Ele vai batendo de porta em porta para arrecadar alimentos para pessoas desfavorecidas. Nisso ele bate na porta de um homem que está em fase terminal de câncer. E eles entram numa jornada de fé, de amizade e de esperança. Você desistiu de viver. Mas enquanto eu vivi, eu dei sempre o meu melhor. Essa história está sendo muito profunda e está me fazendo pensar coisas que eu nem gostaria no momento, coisas sérias. Ação. Agora ele tem a mim também. Enquanto a senhora estiver aqui, ele está seguro. Fora a solidariedade, você tem temas que são muito importantes, acredito eu, para a nossa sociedade. Ação. O que foi? Eu já te dei tudo que eu tinha. Acho que você pode me ajudar. Não, eu não consigo ajudar ninguém, tá? É só ouvir um versículo. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu tô num momento assim leve, mas esse filme me trouxe para seriedade, para meditar e para pensar que na vida não é só brincadeira. Me perdoa. Estou muito feliz de participar do filme O Garoto do Lenço. A história é linda. Vocês vão se encantar com essa história. Davi! Davi! A gente acabou de rodar uma cena aqui, a gente está no meio de Copacabana, esse caos, essa loucura que acontece aqui. Projeto incrível, lindo. Acompanha mais um pouco aí. É a primeira, né? Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. O Garoto do Lenço, no Feliz Sete Play. Quando for lançado, a gente te fala aqui. Eu não sei você aí de casa, mas eu já me emocionei com essas primeiras imagens. Vai ser imperdível, muito bom. Bom, gente, dá tempo de ver agora alguns recadinhos do nosso WhatsApp aqui na tela. Vem comigo. Ana de Manuel Vitorino, na Bahia. Olá, Darcy, feliz sábado. Minha boa notícia é que eu e minha netinha fizemos um cruzeiro na cidade de Manuel Vitorino. Foi muito bom estar com ela e contemplar a natureza que Deus criou. Que lindo, um beijo para vocês. Marlene do Rio de Janeiro, feliz sábado, Darcy. A minha boa notícia é que nós realizamos um culto de ação de graça pela vida do meu filho. Ele sofreu um acidente, mas Deus o livrou da morte, graças a Deus. Amém, glórias a Deus por isso. Márcia Mello, de Jaborandi, São Paulo. Oi, Darcy, pessoal do Revista, feliz sábado. Nós amamos o programa. A boa notícia de hoje é que nós realizamos a Escola Cristã de Férias. Esses são nossos alunos recebendo seus certificados. As crianças amaram. Imagina, um beijo para essa criançada toda. Zenaide de Joinville, Santa Catarina. Oi, Darcy, este sábado vai ser uma bênção na presença de Deus. Ele é nosso melhor amigo. Amém. Um abraço a todos vocês dessa TV maravilhosa. Um abraço para você também, Zenaide. Gente, a revista de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Mas segunda tem mais. Nosso encontro às 7 da noite, ao vivo na segunda, com muito conteúdo especial para você. Acompanhe agora o Arena do Futuro. Um feliz sábado para você. Deus te abençoe muito. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.